Mais uma vez, estamos aqui na nossa web rádio, Presa Lorde, fazendo uma transmissão ao vivo, tá vendo? Só vou acertar aqui um negocinho aqui, vamos ver. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Mais uma vez, estou aqui na nossa web rádio, Presa Lorde, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, bem? Quero mandar um grande abraço a todos os nossos queridos irmãos que estão sempre sintonizados em nosso trabalho, dando aquela força para o nosso humilde trabalho, né, irmão? Nós aqui temos a nossa pequena emissora, uma rádio online, onde aqui eu fico buscando a Deus, fico adorando a Deus diante do que Ele tem colocado em nossa vida, né? Eu, às vezes, meus irmãos, fazendo uma comparação, tem pessoas que às vezes falam, olha, poxa, irmão, o que é necessário para mim fazer, para louvar a Deus, para fazer, para me divulgar um trabalho, para mim fazer um... Então, as pessoas, muitas das vezes, ficam tão preocupadas com tantas coisas, sabe? E, às vezes, eu fico olhando, assim, alguns vídeos na internet daqueles irmãos, aquelas pessoas que fazem lá na África, né? Eles são pessoas simples, humildes, às vezes com uma casa tão dificultosa, né? Uma casinha tão paupérrima, e lá eles constroem seus vídeos simples, humildes, né? E divulgam, né? E são felizes, vamos dizer assim, são felizes, né? Você vê que é um povo sofrido, né? Um povo sofrido, mora numa casinha tão difícil, uma vida tão difícil, mas mesmo assim eles glorificam a Deus por aquilo que eles fazem, e eles louvam sempre ao Senhor, agradecem sempre a Deus por tudo que eles têm feito, né? E faz os seus vídeos lá, cassete, né? E a gente fica vendo a criação que aquele povo constrói fazer, né? Então, isso, meus amigos e irmãos, muitas das vezes também serve de exemplo para você, né? Para que você faça também alguma coisa na sua vida, né? Faça alguma coisa, irmão. Use os seus dons, use os seus talentos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Faça alguma coisa, meus irmãos, né? Eu me lembro que, tempos outrora, quando eu era mais novo, estou falando em torno de uns 30 anos atrás, vamos dizer assim, eu comecei a gravar, em 95 por aí, eu comecei a gravar o meu trabalho chamado Amigo Jesus. Eu me lembro que naquela época, meu irmão, havia muita dificuldade. Eu descia ali naquela rua Cor de Sazeda, e era muito difícil para você gravar um trabalho, e eu descia ali, lá embaixo, na Baixada do Glicério, em São Paulo, e lá havia uma gravadora chamada Gravadora Continental. E quem gravava naquela época, essa gravadora, eram só aqueles cantores, quem Roberto Carlos, Sula Miranda, Gilberto Gil, enfim, deixa eu ver se está gravando aqui, né? Então, só esses cantores de nome gravavam naquela rádio. E também lá em São Paulo, na Poligram, né? Tinha Poligram, a Som Livre, né? E eu várias vezes fui a esses lugares, Poligram, Seu Livre, lá no Rio de Janeiro também, né? Correndo atrás de uma oportunidade para gravar um trabalho. E era justamente deixar uma fitinha na cassete para eles averiguar, vir, etc., né? Se havia condições ou não. Então, havia, na verdade, uma dificuldade muito grande da pessoa demonstrar o seu trabalho, demonstrar o seu ministério, né? Que você vinha fazendo. E lá embaixo, na Baixada do Glicério, o Zé e Paula gravou um trabalho lá, o Álvaro Tipo gravou um trabalho lá, e na Poligrama, em São Paulo, lá no Morro da Urca, ali em cima, o Zé de Paula, Álvaro Tipo gravou um trabalho lá, e eu cheguei lá na Urca, lá em cima, levar um trabalho, e eu era aqui no Rio de Janeiro para levar uma fitinha na gravadora, para eles poderem ouvir a minha fita, porque naquela época era aquele disco bola, né, disco play, e então era muito difícil, era muito caro, etc., né? Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, Deus me abençoou e eu consegui fazer uma gravaçãozinha em CD, em fita cassete, na verdade. Consegui gravar uma fita cassete, que é o Amigo Jesus, eu gravei esse trabalho, e tinha um outro trabalho também que eu gravei com a irmã Araci Miranda, né, irmão do Davi Miranda, irmã do Davi Miranda, que hoje se encontra com o Senhor. Gravei meu primeiro trabalho lá, depois gravei meu outro trabalho numa gravadora aí na Conde Sargueira, que era, na verdade, uma fita cassete, né? Então, vocês vão ver que quanta dificuldade a gente tinha para gravar, além de nós gravarmos esse trabalho, nós tínhamos ainda o outro
departamento que era, na verdade, divulgar. Nós tínhamos que divulgar, né? Sair de porta em porta, vender sua cassetinha na igreja e tal. Era difícil, irmão, era difícil, sabe? Era difícil mesmo, né? Mas a gente tinha aquela força de vontade de fazer alguma coisa para o Senhor Jesus. Hoje, na verdade, eu tenho um trabalho meu que eu gravei, Amigo Jesus. Se você entrar lá no YouTube, procurar Pastor Alfredo Augusto e no Amigo Jesus, você vai encontrar lá esse trabalho que eu estou me referindo para o irmão ver em nome de Jesus, amém? Mas, meus irmãos, onde eu quero chegar a respeito disso? Eu quero chegar a respeito disso que hoje, por exemplo, nós temos uma modalidade diferente, né? Por exemplo, agora mesmo que eu estou fazendo essa gravação, essa live ao vivo, quantas pessoas estão ouvindo esse meu trabalho, não é verdade? E até onde essas pessoas estão chegando esse canal, né? Então, a gente vê com uma mudança, modernidade, quantas coisas mudaram. Inclusive, até composições, né? Eu tinha letras de composições que foi uma luta para me gravar nas composições. Tem uns irmãos, que eu hoje, pastor Francisco, né? Ele me compôs algumas letras para mim, nossa irmã Leia Bobizan também me compôs, o pastor Eugênio me ajudou bastante. Então, era com muita garra que eu consegui fazer esse trabalho. Mas hoje, a gente vê na internet, eu mesmo tenho algumas letras de alguns livros, eu tenho 10 letras de um livro do irmão, que estou para gravar de novo no meu terceiro trabalho. Estou lutando para gravar, né, irmão? Deus vai me dar força, eu estou lutando aí em nome de Jesus. Já mandei um tape lá para a gravadora, gravou, o que aconteceu? Ela não mandou para mim o meu tape, mandou o playback, e o computador deu problema, e eu mandei, como é que se diz? Mandei arrumar o computador, e ele, como é que fala? E ele mudou, né? Esqueci nossa palavra, né? E ele formatou o computador. E nisso que ele formatou, perdeu o playback. Eu falei para o rapaz, manda de novo o playback para mim aqui, que formatou o computador e perdeu. E o rapaz não quer me mandar o playback. Não sei se ele jogou fora ou se ele quer que eu pague novamente para ele novamente. Então é assim, irmão, tá uma luta, né? Tá uma luta, né? Mas está na mão de Deus, irmão. Está na mão de Deus, eu estou aqui com as 10 composições novamente, e na hora certa Deus vai dar a situação, eu vou cantar esses hinos para a honra de Jesus. Então, como está dizendo, irmão, tanto naquela época do passado quanto hoje, a gente também continua, as dificuldades continuam da mesma forma. Mas eu acho que ainda hoje a situação está muito mais fácil. Porque se você quiser composição, você entra no YouTube, no Google, você procura lá tantos irmãos oferecendo louvor para você gravar, os irmãos oferecem. Se você quer letra, os irmãos oferecem. Se você quer músico, os irmãos oferecem. Eu mesmo vejo aqui tantos músicos oferecendo, pastor, eu faço tanto para você, faço tanto tal. E é assim, graças a Deus melhorou, mas é lógico que o inimigo trabalha, né, irmão? O inimigo trabalha, né? Estou esperando só Deus abençoar a questão financeira, e nós vamos, em nome de Jesus, fazer um novo trabalho aí, que eu já estou com umas letras aí para cantar, para gravar de novo. Estou com um novo trabalho para gravar de novo, e tem fé em Deus que nós vamos fazer essa gravação, amém? E eu digo, então, para você, meu querido irmão e amigo, que aproveite essa oportunidade de colocar o seu talento, colocar aquilo que Deus tem tocado em tua mente, para você pôr em prática. Se você tem um dom de cantar, de louvar, de pregar, coloque em prática. Procure o seu espaço, irmão. Procure o seu espaço para glorificar a Deus. Entendeu? Procure o seu espaço, não acomoda, não. Vai em frente, irmão. Busca Deus. Não deixe com que o inimigo intimida você, achando que você não tem capacidade, queira inferiorizar você. Não pensa por isso, não. Vai na fé, em nome de Jesus, que Deus vai te dar força para hoje, o seu nome. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a sua web rádio Preendelode, a rádio que toca louvores ao nosso querido e amado Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Olha, meus irmãos, eu quero, para a meditação da palavra do Senhor, quero ler um versículo da palavra de Deus que diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte, o tema do assunto é: os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta não ser lançado fora, senão pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, se não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a caldeia e não se coloca debaixo do alqueire,
mas o velador da luz dá todas a sua casa. Mas a luz ilumina toda a sua casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Então, meus queridos irmãos, olha só o que o Senhor nos fala para nós, segundo a tua palavra. Ele nos dá um exemplo, usando dois exemplos simbólicos, que é o sal e a luz. O sal, na realidade, se você vê o sal, ele tem uma substância, e esse sal é salgado. Né? Eu digo para você, ninguém consegue tomar um suco de sal, um bolo de sal. Por quê? Porque o sal, ele tem o seu sabor, e o sabor dele é salgado, ele não muda mesmo. Só que, porém, se o sal mudar, ele perder o sabor, ele nada mais presta ser pisado para os ovos. Ou seja, o sal, ele salga, ele tempera as coisas. Mas se ele perde o sabor, ele nada presta, ele fica na praia e as pessoas pisam nele. Jesus nos traz esse exemplo, dizendo que nós temos que ser o sal. Por quê? Porque nós temos que ter na nossa personalidade, na nossa postura e no nosso caráter, nós temos que ter dignidade. E essas caráter e dignidade que nós temos que ter, ela não pode ser mudada. Nós não podemos ser mudados, nós não podemos ser comprados, nós não podemos negociar a nossa dignidade, nós não podemos negociar a nossa santidade. Nós temos que ter postura de homens e mulheres de Deus. Amém? Então, é isso que Jesus nos fala, que nós temos que ser, temos postura de homens e mulheres de Deus. E nós pregamos a palavra de Deus, não basta nós apenas pregarmos a palavra de Deus, mas a nossa atitude, a nossa postura, o nosso caráter tem que ser realmente o sal. Nós temos que ser salgados. Não importa se a pessoa se agrada conosco ou não, não se importa se a pessoa nos xinga, se a pessoa nos agride, se as pessoas falam mal de nós, não importa, irmão. O que importa é que você não pode perder o seu caráter. Você não pode perder a sua postura como homem e mulher de Deus. Bem? Então, Jesus dá esse exemplo para que nós sejamos o sal da terra. E também, ele nos diz para que nós sejamos a luz do mundo. Que a luz do mundo, ela ilumina. Então, nós não podemos iluminar-nos no lugar escondido, mas nós temos que ser iluminados em algo que venha a mostrar-nos para o mundo. Eu estou sempre tossindo aqui, que estão fora, só Deus tem misericórdia. Então, nós temos que mostrar para o mundo que a nossa luz ilumina, que nós estamos iluminando, que nossa aparência, não só aparência física, mas que a nossa atitude mostra que nós somos pessoas de Deus, somos pessoas separadas de Deus. Mesmo? Então, Jesus fala para nós, para que nós sejamos esses dois adjetivos. Sermos sal, salgado. Essas duas substâncias, o sal e o substantivo, a luz. Amém? Então, o sal não perde a substância que é salgada. E a luz, que não perca a sua claridade, que não perca o seu brilho de um homem e de mulher de Deus. Amém? Se o mundo está com uma moda extravagante, não, irmão, eu tenho que ser diferente. Minhas atitudes, meus comportamentos, tenho que mostrar que eu sou uma pessoa diferente. Amém? Então, meus irmãos, fechando para vocês, seja sal, não mude a sua postura, não mude o seu caráter, seja sal em nome de Jesus. E a luz de Cristo brilha na tua vida, amém? Seja forte e valente em nome de Jesus, amém? Não importa o que aconteça, Deus está com você, Deus vai te abençoar. Em breve, Jesus está aí, nós vamos para o céu, vamos morar, vamos sair dessa terra aqui, irmão, vamos para o nosso lar lá no céu, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.